nós vamos ler agora, e diz assim: então, pelo poder do Espírito, já estava saindo do deserto, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Verso 15, por favor, Rômulo. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verso 21, para terminar. Então começou a dizer: hoje se cumpriu a Escritura em vossos ouvidos. Amém? Hoje se cumpriu essa Escritura. Jesus estava então aqui não apenas lendo uma profecia que Isaías escreveu 400, 500 anos antes. Não, ele agora está dizendo: olhe, hoje essa profecia está na frente de vocês. Que tremendo isso. Isso é maravilhoso, amados. E aí então nós precisamos compreender que Jesus está anunciando publicamente o cumprimento da maior promessa que fora dada ao povo de Israel e, consequentemente, a toda a humanidade. Essa é a maior promessa. E se eu pudesse intitular essa mensagem, seria assim: a excelente promessa da nova vida em Cristo. A excelente promessa da nova vida em Cristo. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, vai nos trazer justamente aquilo que Jesus leu. O profeta, ele profetizou através do Espírito muitos anos antes e disse assim: o Espírito de Deus, do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Muito bem, então é isso, essa mensagem que Jesus, ele mesmo veio a trazer para nós. Ele é a mensagem, ele é a palavra, ele é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. E aí então, eu entendo, amados, que essa palavra é uma revelação para nós. E essa revelação traz uma promessa tremenda para nossas vidas. Cada vez que eu proclamo, que você proclama a palavra, cada vez que nós abrimos a nossa boca para proclamar a palavra, nós estamos profetizando. Estamos profetizando sobre as nossas vidas ou sobre a vida das pessoas uma série de promessas. A palavra, ela é cheia de promessas. Mas existe uma promessa que é a maior promessa que nós podemos ter e que nós sempre temos falado aqui nesse púlpito, que é o maior presente que Deus nos deu, a tão grande salvação. E essa promessa, ela é viva, e ela está presente, e essa promessa está aberta para todos aqueles que queiram, que desejem, que busquem. Jesus proclamou aqui que essa palavra, e assim que fechou o livro, ele entregou ao assistente, ao dirigente, ao ministro, e disse assim: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabam de ouvir. Que tremendo, né? Maravilhoso. Não apenas até aquele momento era uma promessa, mas a partir desse momento a promessa se cumpriu. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque as promessas se cumprem. As promessas de Deus, elas se cumprem. A palavra de Deus diz que Deus não é homem nem filho de homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele, quando lança uma promessa,
Ele cumpre essa promessa. Essa é a nossa convicção e nós precisamos entender. Então isso me ensina que as promessas de Deus, elas se cumprirão à medida que eu proclamo e creio que a palavra que foi lançada, que a palavra que eu leio todo dia, que a palavra que eu proclamo, ela é viva e ela é verdadeira. É isso que Deus tem para nossas vidas. A maior promessa, então, como nós falamos anteriormente, que a humanidade possa ter recebido do Senhor e está disponível hoje, porque já se cumpriu para alguns, para outros apenas basta crer, é a tão grande salvação. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler capítulo 5, versos 17 em diante até o capítulo 6, no verso 2. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Olha aqui aquilo que Jesus ele vai falar, né? Paulo, perdão, ele vai falar sobre aquilo que nós estamos em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Tudo se fez? Tudo se fez? Tomaram um café, pequeno almoço hoje, não? Tudo se fez? Tomaram. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Olhe para seu irmão, para sua irmã e diga assim: você é embaixador, você é embaixadora. Sabe o que significa ser embaixador? Sabe o que significa? É um representante de uma nação, o representante de um reino. E você e eu somos representantes de um reino que é inabalável. Um reino que talvez esses reinos aqui da terra, eles vão se acabar. Eles vão perecer. Mas o único reino que prevalecerá para sempre é o reino de Deus. Você e eu somos embaixadores desse reino. Como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Até ali. Olha, amados, essa promessa é tremenda. Essa promessa diz respeito a que nós, anteriormente, éramos apenas criação de Deus. Mas uma vez que você e eu entendemos pela revelação do Espírito Santo, porque isso não é nenhum homem na sua sã consciência, nossa própria, digamos assim, moralidade humana vai buscar a Deus por buscar, mas o Espírito Santo, ele nos atinge de uma maneira tremenda e nós entendemos: olha, precisamos de Deus. Quando nós declaramos que aceitamos a Cristo, na verdade nós aceitamos porque Ele nos aceitou primeiro. Porque Ele entregou sua vida por nós primeiro. E aí nós fomos atingidos e podemos declarar: que amor é esse? Que amor incondicional é esse do Pai? Que mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo aquela pessoa ruim, que erra, que muitas vezes gosta de ser ruim, né? Como diz lá no Nordeste, gosta de ser ruim, né? Nós precisamos entender que Ele nos ama. E Ele diz: meu filho, eu enviei o meu Filho unigênito para morrer em seu lugar.
Outrora nós éramos criação e hoje nós fomos chamados de filhos. Essa filiação é tremenda. E não sei se você tem noção disso que nós acabamos de proclamar pela palavra, mas não existe promessa tão maravilhosa que a promessa da salvação. A novidade de vida é tremenda. Isso está aberto para todos. Só que a palavra vai dizer, o próprio Paulo, em Coríntios, ele vai dizer que foi cegado pelo inimigo o entendimento dos homens. Mas aí que nessa cegueira espiritual vem o poder do Espírito para aquele que realmente entendeu isso, e aí você já não tem mais cegueira. Aquelas escamas espirituais, elas caem e você pode ver aquilo que é no reino espiritual, o que é essencial. Precisamos compreender isso. Abra sua Bíblia em Efésios. Nós vamos proclamar hoje a palavra, porque é importante que você proclame a palavra. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 14. Olha, essa carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta teológica que vai nos trazer o entendimento da nossa salvação. Paulo começa então e diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olhe para seu irmão e diga assim: você é abençoado. Você é abençoada. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Olhe para seu irmão de novo e diga assim: ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Muito bem. Continuando. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que significa predestinado? Predestinado é que antes da fundação do mundo, você já tinha sido escolhido por Deus. Isso que é a predestinação. A predestinação é que você e eu, desde antes de que você ainda estivesse no ventre da sua mãe, Deus já sabia: olhe, eu vou escolher Anício para ser meu filho. Vou escolher Rafael para ser meu filho. Antes de que estivesse no ventre da sua mãe, antes de que fosse pensado, você já era filho de Deus, escolhido de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha, é tremendo isso. Porque todos os dias, amados, com atitudes, seja por palavras, seja por pensamentos e até por omissões, nós ofendemos ao Senhor. Nós pecamos. Nós entristecemos o Espírito Santo. Mesmo assim, Ele já nos perdoou pelo seu sangue na cruz. Que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Olhe para seu irmão e diga assim: você é herdeiro, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Sabe uma coisa? A gente muitas vezes se apega a essa terra e acha que as heranças dessa terra são boas. Ah, porque meu pai me deixou uma fazenda aí de 50 mil hectares. Isso não é nada
para a herança espiritual que você possui. Porque céus e terra vão passar, mas o reino permanecerá. Pode ser bom para aqui, né? Nesse tempo, mas não se compara à herança espiritual que você tem. Verso 3, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga para seu irmão, você é selado por Deus, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém, amados? Primeira coisa aqui que nós vemos nesse texto é que nós já fomos abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, amados. Está no verso 3 que nós lemos. Olhe, cada vez que você viva uma dificuldade na sua vida, esteja passando por alguma aflição, esteja passando por alguma coisa que realmente é difícil, lembre-se, é um deserto, mas o deserto vai passar. E lembre-se, você é abençoado com toda sorte de bênçãos, com todas as bênçãos nas regiões espirituais. Você é abençoado. No verso 5, nós vemos que nós somos adotados como filhos. Nós somos filhos. A nossa filiação, ela é preciosa. Eu me lembro que quando era pequeno, né? Até hoje tenho, né? Mas quando eu era pequeno era mais aquele orgulho de chamar assim, meu pai. Estou falando do meu pai terreno. Meu pai. Quanto mais você precisa se orgulhar do Pai Celestial que você tem, que é o Criador dos céus e da terra. Esse é seu Pai, nós somos filhos. No verso 7 e 8 vai dizer que nós fomos redimidos e perdoados por meio do sacrifício na cruz do Calvário e o derramamento precioso do seu sangue. Nós já fomos redimidos. Você não precisa viver aquela vida arrastada, pagando promessa, Não, você já está perdoado, perdoada. Porque tudo que precisava ser pago, foi pago por Cristo, porque nada do que nós pagássemos iria cobrir o preço ou valer aquilo que nós precisávamos pagar. Mas só Cristo pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados. Os versos 9 e 10 vai dizer que foi revelado a nós o mistério da sua vontade. Olha aí que precioso isso. É tremendo. Porque ele não revela a qualquer um. Ele revela aos filhos. Ele revelou aos filhos o mistério da sua vontade. E por último, nos versos 13 e 14, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quem tem uma tatuagem? Essa tatuagem é uma marca ou não? Nós todos aqui que temos o Espírito Santo, temos essa marca. Não é uma tatuagem física, mas é uma tatuagem espiritual. E sabe, muitas vezes a gente não entende, mas quando nós somos alvo do livramento de Cristo, é porque quando alguma coisa acontece, ele olha assim, né? O reino espiritual olha assim, Marlene não, Marlene, pensa a tatuagem do Espírito que Marlene tem, fogo puro. Então, no reino espiritual, ela é identificada como filha de Deus, como selada pelo Espírito Santo da promessa. E é assim que acontece. Permita-me contar essa história que veio agora à minha mente. Certa vez, uma pessoa
filho de Deus, ele estava passando por na sua mente, muitas coisas que tinha vivenciado, então ele ficou confuso. Muitas vezes passamos por confusões. Isso é de seres humanos. E ele ficou confuso e então foi buscar em outros lados. E ele entrou naqueles centros de Ubanda, né? E aí começaram a fazer algumas coisas, mas não se manifestava nada. O que é comum se manifestar porque o reino das trevas também é tão real. E aí foi revelado àquele que estava fazendo tudo que havia alguém no meio que era diferente, que não tinha a mesma essência e, portanto, não poderia ser manifestado nada. Então, botaram para fora o rapaz e ele, nesse momento, entendeu realmente: eu sou separado por Deus. Eu não preciso estar aqui buscando em nenhum outro lugar, porque eu preciso buscar ao meu Deus. Então, é dessa maneira, amados, quando você é selado, você pode até passar por alguma confusão na sua vida, você pode até pensar: mas é verdade ou não, fazer questionamentos, mas quando Deus separou você, você já está selado e nada poderá lhe separar do amor de Deus. Por isso digo a você, muitas vezes as confusões da vida vêm porque ouvimos muitas vozes. Pare de ouvir vozes que não vêm de Deus e ouça a voz de Deus. E a melhor voz é a voz da sua palavra. Leia a sua palavra, que aqui você vai ver. Leia a palavra de Deus, que ela vai trazer revelação do alto para você. E você não vai precisar procurar em nenhum outro lugar aquilo que você está procurando, porque aqui está tudo. É por esse motivo, amados, que nós precisamos ler, proclamar e declarar a palavra em nossas vidas. Porque se nós não fizermos isso, vamos ser levados por todo o vento de doutrinas. Mas quando nós estivermos firmados na sua palavra, a gente vai ouvir apenas a voz de Deus. Paulo então vai dizer na sua carta aos Efésios qual era a nossa condição antes de conhecer a Cristo. E qual é a nossa condição agora, que conhecemos a Cristo e o recebemos como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. No capítulo 2 de Efésios, versos 1 a 10, e depois vamos ler o verso 13, ele vai dizer: olha, ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aqui, é importante que você entenda isso. Tudo que é das potestades que não vem de Deus, atua nos filhos da desobediência. Mas você aqui é filho da obediência. Amém? Amém, muito bem. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha aqui, Paulo está aqui fazendo um panorama de como nós éramos. Antigamente nós andávamos segundo o curso da nossa vida, aquilo, né, que a carne mandava, mas hoje não. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui existe digamos assim, um aspecto da teologia do já e do ainda não. O que é isso? Nós já estamos com Cristo assentados nas regiões celestiais, mas ainda não completamente. Por quê? Porque ainda estamos aqui na terra. Mas quem já
subiu com Cristo, quem já morreu em Cristo, já está desfrutando de Cristo. Já está nas regiões celestiais assentado com Cristo. Mas nós que estamos aqui ainda não. Ainda estamos aqui, espiritualmente já estamos, mas fisicamente ainda estamos aqui padecendo. E precisamos vigiar com isso. Vamos lá então, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pode ir para o 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos pular agora para o 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, Deus nos aproximou, Cristo nos aproximou de Deus através do seu sangue. Amém? Paulo está falando isso, então, foi o seu sangue, o sangue de Cristo, que nos aproximou de Deus. Através do sacrifício de Cristo na cruz, do derramamento de sangue, é que você e eu podemos voltar a ter um relacionamento que foi quebrado por causa da desobediência lá atrás, lá por Adão, por Eva. Foi quebrado esse relacionamento, mas em Cristo Jesus, esse relacionamento foi restaurado. E essa restauração nos aproxima de Deus a cada dia. E glória a Deus por isso. Romanos capítulo 8, versos 1 a 4, nós vamos ler a obra de Cristo na cruz do Calvário. Romanos 8, versos de 1 a 4, vai dizer assim: vamos proclamar juntos a palavra? Amém? 2, 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, amados? Olha como é tremendo. Não existia nenhum homem capaz de se aproximar de Deus de maneira digna. A pessoa do sacerdote no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era quem intermediava esse relacionamento. Deus separava homens para que em determinado período de tempo no povo de Israel fosse intermediário. Mas aqui essa intermediação acaba quando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem e de uma vez por todas é perdoado o pecado da humanidade. Não há mais intermediários. Não existe, São Estevão, Não há mais intermediários. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos salva. Jesus Cristo é aquele que nos dá a capacidade de poder nascer de novo em Cristo. Jesus como Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, remetendo à figura do sacrifício que era realizado para perdoar os pecados do povo, na antiga aliança, se entrega agora como Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo, cumprindo as exigências da lei. E através desse sacrifício, não somente o povo judeu, não somente a nação de Israel, mas é estendida para toda a humanidade esse privilégio que você e eu podemos ser perdoados. E agora, para encerrar, eu gostaria que nós lêssemos João 3, 16 a 18.
Esse texto é o texto áureo da palavra. É o texto onde aqui converge toda a mensagem da Escritura. Nesse texto aí, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe, amados, sabe qual é a consequência maior de nós não crermos em Jesus Cristo? É justamente essa condenação. Essa condenação porque nós não cremos. É tão evidente no mundo. O calendário ocidental tem na sua premissa AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, mas a humanidade não crê. Mas a humanidade não acredita. Mas a humanidade anda perdida como se não existisse mais um Salvador. Nós precisamos compreender, amados, existe um Salvador e Ele já entregou sua vida por nós. Ele já derramou seu sangue em nosso favor. O que nós precisamos fazer? A nossa parte apenas é crer. Crer que Ele veio a esse mundo. É por isso que nós precisamos compreender que Jesus ele não veio para condenar, mas para salvar. Pois Ele amou tanto a humanidade que entregou seu Filho unigênito para que todos os que nele creem tenham vida eterna. Esse é o maior segredo. Romanos capítulo 8, versos 28 a 39. Por favor, Rômulo. Lemos semana passada. E olhe, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a este também chamou. Diga para seu irmão, você é chamado. E aos que chamou, a esses também justificou. Diga assim, você é justificado. E aos que justificou, a este também glorificou. Diga assim, você vai ser glorificado. Glória a Deus. Continua aí. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, ou seja, se Deus ele já enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, quem será contra nós? Aí vem essa declaração que Paulo vai fazer aos romanos. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes se entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Vamos juntos ler em alto e bom som esse texto? 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olhe para seu irmão e diga assim, você é vencedor. Você não é vencedor porque você é bom, é bonito, é ágil. Não, você é vencedor porque Cristo venceu em nosso favor.
Vamos continuar, 2, 3. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje você vai ter um dever de casa para essa semana. Você vai começar a proclamar esse texto. Proclame esse texto todos os dias. Abra sua Bíblia e diga, olha, eu vou ler. Sabe o que significa proclamar? Nem altura, nem profundidade. Não, isso não é proclamar. Você precisa proclamar em alto e bom som. Não vai gritar, mas você vai dizer, olha, Senhor, eu estou certo. Estou convencido de que não existe nada na criação, absolutamente nada que possa me separar do teu amor. Não há nada, amados. Tribulação? Não. Angústia? Não. Perigo? Não. Espada? Não. Altura? Não. Profundidade? Não. Outra coisa na criação? Não. Ah, mas magia negra? Não. Fizeram um trabalho? Não. Nada. Ah, meu chefe me denegriu? Não. Ah, as mentiras? Não. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque esse amor está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus Cristo. É importante que a gente entenda isso, que você possa sair desse domingo entendendo isso. E aí então, quero voltar para Lucas capítulo 4, verso 20 e 21. Onde Jesus então fecha o livro e dá o livro, que antigamente era um pergaminho, né? Entrega ao dirigente, ao ministro que estava lá, assentou-se de novo e os olhos de toda a sinagoga, era como se fosse uma reunião assim como a nossa, só que era a sinagoga judaica, e todos olhavam para Jesus com os olhos abertos assim. E Jesus no verso 21 disse assim, hoje se cumpriu essa escritura. Hoje se cumpriu essa escritura. Essa escritura já se cumpriu há 2000 anos atrás. Essa escritura já foi cumprida. E em Cristo Jesus, você e eu temos a redenção dos nossos pecados. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você talvez está como aquele jovem que foi procurar em outros lugares, perdido. Não, hoje é dia de você se encontrar com Cristo. Hoje é dia de você entender a sua filiação. Hoje é dia de você reconhecer que você sem Cristo não é nada. E não estou falando aqui de religião. Não estou falando, você precisa se tornar batista. Não, você precisa se tornar filho, filha de Deus. É isso que você precisa. Essa é a nossa condição. Quando Deus ele nos chama, Ele não nos chama para você ser de uma denominação. Ele nos chama para uma filiação. É muito maior. As denominações existem para que a gente possa se reger segundo nossa doutrina, segundo o que a gente acredita na palavra. Mas o reino, ele é muito maior, amados. Lá nos céus estaremos batistas, assembleanos, presbiterianos, metodistas, porque lá não vai existir placas denominacionais. Vai entrar aquele que tiver a marca da promessa. Vai entrar aquele que tiver a marca do Espírito. Vai entrar aquele que for selado. E se você é selado, olhe, glorifica a Deus. Mas se você ainda não é selado, hoje é dia da salvação. Hoje é dia de que o Espírito venha e sele você. E diga se você agora é filho, você agora é filha.
Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, você ora no seu lugar e diga assim: Senhor, eu quero mais de Ti, eu necessito mais da Tua presença, não posso viver sem Ti.